Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, o Pode Questionar. É uma alegria muito grande estar aqui para falarmos sobre o tema que você já está vendo aí, né, o ego. É um tema extremamente interessante, é um tema que a gente estava conversando aqui por trás das câmeras e tem muito a falar, né, ao coração de cada um aqui, já tem falado muito ao meu coração, tenho sido moldado por Deus acerca disso e fico muito feliz de a gente estar realizando esse podcast com esse tema. Quero pedir para que você que está aí nos assistindo esteja se inscrevendo no nosso canal, dando um like, compartilhando esse link para que pessoas da sua família, para que pessoas que você conheça possam estar participando, possam estar nos ouvindo aqui, deixando a sua pergunta, o seu comentário. Fique à vontade em nosso meio. E só lembrando também que hoje teremos um sorteio sobre esse livro. O nome desse livro é Ego Transformado. O escritor é Timothy Keller, é um escritor até que bem conhecido, e esse livro é extremamente interessante. Eu vou fazer algumas menções dele, que foi um livro de apoio para mim, né, na hora de estar estudando, e eu creio que vai abençoar muito vocês. A gente vai fazer o sorteio mais para frente, e eu vou estar deixando o meu número também aqui, para que, caso você seja uma pessoa que não é da nossa igreja, seja uma pessoa que mora talvez fora da nossa região aqui de Cabo Frio, eu vou pedir para que a entrega seja feita na sua casa. Então eu vou comprar o livro e ele vai ser entregue na sua casa. E fica atento aí que a gente vai fazer o sorteio. Então o pessoal pode se apresentar, fique à vontade, um de cada vez. Beleza. Então, boa noite, gente. Bem-vindos aí a mais um episódio do Pode Questionar. Esse projeto tão legal, né, daqui da PIB do Peró. A gente, como membro da PIB do Peró, fica muito feliz de fazer parte, né? Bem, para quem não me conhece, meu nome é Jason, mas também pode ser Jason. Aqui eu sou mais Jason do que Jason, né? Então o Jason pode ser o meu alter ego, ó. Já estou jogando um tema aí na conversa. Bem, sou membro aqui da PIB do Peró, segunda vez participando do podcast, né? Primeira vez foi no podcast sobre música. Sim. Inclusive, assistam lá na playlist, tem os outros podcasts de todos os outros assuntos. E estamos aí, muito feliz de participar mais uma vez sobre esse assunto tão interessante. Boa noite, pessoal. Meu nome é Hudson, estou aqui mais uma vez aí a convite do Matheus e do Bismarck para poder fazer parte dessa mesa aí, né? Agradecendo aí a oportunidade. E queria, antes de mais nada, também lembrar que esse final de semana aí, na sexta, sábado e domingo, vai ter o JAV, né? O projeto Jesus Água da Vida, aqui no bairro do Peró. Então, para quem estiver aí e puder participar, vai ser muito abençoador, vai ser muito bom. Fecha lá, galera. Cara, eu sou muito esquecido. Antes da gente começar, o Jason falou, cara, fala do JAV. Eu estou com a blusa do projeto e esqueci de falar com vocês. Mas o JAV ele é um projeto evangelístico, né? Que a nossa igreja ela já faz um tempo. E ele vai acontecer, como o Hudson falou, não sei se sábado ou domingo. E a gente vai estar lá na Avenida Marlins, chamando o pessoal aqui no Peró. Depois a gente vai estar na praia. E no domingo a gente vai estar aqui na igreja também, na Praça do Cajueiro. Então vão ter uns momentos aqui que a gente vai estar evangelizando, pregando o evangelho para o nosso bairro, né? Então, se você quiser participar, vão ter momentos assim especiais. Então, você é o nosso convidado. Pessoal, esse microfone ele não está aqui à toa. A gente tem um convidado, né? O Bibi ele está responsável por convidar as pessoas, né? Então, ele convidou um amigo aqui para estar presente, o Anderson. A gente só vai fazer um take aqui e vai mudar a imagem aí. E quando vocês voltarem, o Anderson já vai estar aqui com a gente. Tá bom? E pessoal, voltamos ao podcast. Queria que vocês estivessem comentando aí, falando se o áudio está tudo ok.
Não sei se vocês sabem, né? Eu comentei com alguns, a gente fez a aquisição de uma mesa, né? Que é fruto do cuidado de Deus, da proteção de Deus com a gente, né? Deus tem cuidado de nós. E a gente conseguiu fazer a aquisição da mesa para que o áudio melhorasse. Então, se tiver algum problema, tiver alguma coisa que não está ok, eu peço que vocês estejam deixando algum comentário, tá bom? Então, vamos às apresentações aí. Antes, pode se apresentar, fica à vontade, tá bom? Tá uma força aí. É isso, pessoal. Muito bem, meu nome é Anderson, um prazer. Venho de Búzios, sou filho do pastor Aloysio e recebo um convite de um amigo meu, a qual tenho um carinho muito grande, que é o Bismarck, né? Irmão do Matheus também. E sou muito grato de estar aqui hoje. É um prazer conhecer todos vocês. É uma família de Deus, uma família que vai morar no céu junto comigo. Então, é um prazer. Que bom, a gente fica muito feliz de estar te recebendo aqui. Você faz parte de qual igreja mesmo? Peniel. Peniel, o Bismarck comentou comigo. Isso. Um abraço na sua igreja, Peniel. Uhum. Aqui é a Igreja Batista, né? Pastorada pelo pastor Felipe, que você possa sentir à vontade no nosso meio, né? Hoje, né, como a gente falou, a gente vai falar sobre o ego, né? E normalmente a gente tem o costume, então vocês fiquem à vontade. Eu tenho o costume de, quando a gente vai falar sobre um tema, eu estudo o que é a palavra, né? Aí eu pesquisei mais ou menos o que é o significado. Então vocês fiquem à vontade para falar também. E eu pesquisei o significado da palavra ego. E é simplesmente eu. É uma palavra muito simples, né? Tem palavras que a gente pesquisa, que dizem no grego, que dizem um monte de coisa. E tem várias explicações. Mas isso aqui é simples. O significado da palavra ego é eu. E essa palavra representa a identidade do indivíduo, sua consciência de si mesmo, segundo a filosofia. Então, para você que está nos assistindo, para a gente que está aqui na mesa, para a gente entender mais ou menos, ego é isso. Ego, ele foi feito para representar a identidade de um indivíduo e a consciência, como ele se vê diante das pessoas, diante do mundo. E o que vocês pensam sobre isso? O que vocês pesquisaram? O que vocês têm assim, de introdução para falar sobre ego? O que vocês querem falar? Fique à vontade. Então, se você parar para analisar essa definição que você acabou de falar, o ego não é maléfico, não é ruim, né? É o eu. As coisas que são como são para mim. A forma que eu observo o mundo, a forma que eu vejo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, isso tudo faz parte do ego. As escolhas que fazem parte do que faz você, né? Sim. Então, o ego, olhando por esse ponto, é positivo até. Porque, poxa, se a gente não tiver o eu, se eu não tiver o meu ego, eu sou uma folha em branco, né? Eu não sou nada, eu não tenho personalidade. Sim. Então, analisando esse ponto específico que é a definição fria, o ego é bom. Vamos colocar assim, né? Mas vamos desenvolver esse papo mais pra frente. Sim. Não, mas ao mesmo tempo ele é bem perigoso, né? É. Ele é bem perigoso, porque acho que assim, quando a gente se bota acima de muitas coisas, de todas as coisas, né? Que eleva demais o ego da gente, isso é uma coisa muito perigosa, né, cara? É bom, né? Igual você falou, mas ao mesmo tempo tem que se tomar muito cuidado com o ego, né? Sim. Nesse ponto de vista, também acho que o ego ele tem um lado bom e também tem um lado ruim na vida de cada um, porque uma questão grande da gente ter um ego do lado positivo, não negativo, seria eu posso fazer isso, eu quero, eu vou fazer, eu tenho capacidade de fazer. Tem pessoas que vão olhar para um lado vendo, pô, esse garoto é meio que, né, cheio de ego, mas é um lado bom, porque eu posso porque eu creio em Deus, eu posso porque eu tenho Deus comigo. Agora o lado ruim, de repente, eu posso fazer, mas não preciso de ninguém, não preciso de uma pessoa para me ajudar. Esse é o ego egoísta, esse é o ego ruim, né? Eu não preciso orar, eu não preciso acordar de manhã cedo e entregar os meus passos na mão de Deus, porque eu sei fazer sozinho. Eu acho que esse é o pior ego, né? E um dos mais perigosos, como você falou, na nossa vida. Sim, faz total sentido, né, isso que vocês falaram, porque, como você falou, né, o ego, ele faz parte daquilo que a gente é, né? E se a gente permite que a nossa carne ela se sobressaia, o que vai aparecer é o ego, não o ego que Deus gerou em nós, que foi um ego transformado pelo Evangelho, foi um ego que já não pensa em si mesmo. Você vai focar naquilo que é bom para você, porque essa é a condição natural do ego. Depois que
Adão pecou, foi o que ficou de consequência pra gente. Então, a gente estava até falando no home office, né? Antes não estava, a gente estava falando sobre o ego, ele está em tudo. E eu fui lá e pensei, caraca, no princípio, lá no Gênesis, eles pecaram por conta do ego. Nossa, eu quero ser igual a Deus, eu quero ter o conhecimento do bem e do mal. E o Jason foi além. Você falou de Lúcifer. Sim. Lúcifer, ele pensou, caraca. A serpente convenceu Queria eles tomar disso, lugar, né? né? Tipo, se vocês comerem, vocês serão como Deus. Porque ele lá atrás teve o mesmo pensamento. Eu serei como Deus, eu serei exaltado acima de todas as coisas, serei maior do que Deus, né? Isso foi Sim. o ego que causou a queda dele em primeiro lugar. É louco que tá atrelado a tudo, né? E eu fico muito feliz de a gente estar podendo falar sobre isso, porque, como eu falei, né, é uma parada que tá em tudo aquilo que a gente faz, pensa, imagina. O ego, ele tá naquilo, entendeu? E peço para vocês que estão nos assistindo, temos 12 espectadores aqui, peço para que vocês que estão assistindo a gente esteja curtindo, para que as pessoas que estão aí no YouTube possam entender que esse conteúdo é relevante, né? A partir do momento que alguém curte esse conteúdo, ele alcança mais pessoas, né? Então peço para que vocês estejam curtindo, deixando seu comentário. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fique à vontade. Você tem total liberdade para isso. Uma pergunta, meu amigo, eu consigo o link para poder colocar Consegue, aqui também, que de repente consegue. a gente coloca aqui no... Pode acessar aí Batista do Peró. No YouTube. Isso, no YouTube. Pessoal, eu botei uma pergunta aqui, que acho que é interessante para a gente meditar, né? Uma pergunta para a gente refletir sobre, né? Que é: qual é a condição natural do ego humano? Qual seria a condição natural do ego humano? Aí, fique à vontade para responder, tá bom? Aí, eu botei essa pergunta porque eu acho que, para quem está assistindo, às vezes até uma pessoa que não é cristã, ela vai ter um entendimento mais amplo, né, de tudo aquilo que a gente vai estar falando. Então, primeira pergunta assim, que eu tenho, se vocês tiverem uma pergunta, também fique à vontade para fazer, seja que vocês deixarem escritas ou que vier na mente, tá bom? Fique à vontade. E a primeira pergunta, assim, para a gente conversar seria: qual que é a condição natural do ego humano? E aí, galera? Uma de cada vez. Então, né? Bem, condição natural do ego humano. Beleza. Eu acho assim, a gente está considerando aqui uma perspectiva cristã, né? A gente está falando sobre isso. Mas posso viajar um pouquinho? Fique à vontade. Vamos falar assim, psicologicamente falando um pouco, né? Vamos até sair um pouco dessa... Só não rouba minha resposta, que eu dei pra ele no home office a resposta, hein? Se a gente analisar, muitas pessoas ao longo das eras, dos séculos, estudaram essa questão. E se a gente parar para falar especificamente sobre psicanálise, né, teoria de Freud, por exemplo, ele divide a consciência humana em 3 partes, que seria o ego, o superego e o ID. O que é isso? Né? É como se fosse, pensa num iceberg. A ponta que a gente vê de fora é o ego. O superego está um pouquinho submerso, mais para baixo, e o ID está lá embaixo. É a camada mais inferior, digamos assim. O que cada um deles faz? Bem, o ID, que é o de lá de baixo, assim, para ele, né, na teoria dele, é o desejo mais primitivo, animal e tenebroso da nossa mente, que está lá enterrado nas profundezas da nossa mente. Beleza. O superego, que é a parte de cima, seria a moralidade, digamos assim. A gente sabe que certas coisas são certas e certas coisas são erradas, porque a sociedade humana nos ensinou. E o ego, que é a parte de fora, ele faz a ponte entre todos esses blocos, digamos assim, do nosso iceberg. Então, agora eu vou usar uma referência aqui, que se o Bismarck tivesse aqui, ele ia entender na hora, mas quem é da EBD, daqui da igreja, vai entender essa referência. O Hudson vai entender essa referência. Vou dar um exemplo prático. Imagina uma situação onde você está
andando de moto e um cara te fecha. Você já sabe onde eu vou chegar, né? Morador de Cabo Frio, pra você falar uma van, né? Falou uma van, Pessoal que é da EBD, você já sabe o que eu vou falar também. Mas vamos lá, vamos continuar. E um cara te fechou e ainda passou na poça e jogou água em cima de você da sua moto. O seu ID, que é a camada mais profunda da sua consciência, vai falar, corre atrás desse cara e fala um monte de coisa pra ele, porque ele fez o que não deveria ter feito com você. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre exatamente essa parte do que deveria ser feito, tá? Vamos pular essa parte. E aí o que vai acontecer? No meio desse caminho, o superego vai começar a falar, não, mas peraí. É errado isso, você brigar com o cara, por mais que ele tenha feito coisas erradas, você não pode simplesmente sair numa briga com o cara no meio da rua por causa disso. E o ego vai tentar mediar entre um e outro, vai tentar falar, mas peraí, mas eu tô revoltado, o que eu faço com essa revolta? Né? Então, isso é teoria freudiana, né? Teoria de psicanálise. Então, para ele, o ego é o herói, é o mocinho da história. Porque é ele que vai convencer a nossa mente a não ceder os impulsos do ID, que é de eu vou socar a cara desse cara. Mas pra gente, agora voltando, né, para nossa realidade cristã, a condição natural do ego humano é uma condição de queda. Né? A gente está fadado a, naturalmente, sem influência de Deus, a alimentá-lo. A gente está fadado a buscar o que a gente quer o tempo inteiro. A comer o fruto novamente, e novamente, e novamente, e cair mais, basicamente. Porque é a carne, né? É uma condição natural. Acho que implica muito na questão da própria carne, da luta contra a própria carne, né? A questão do ego, sim, igual você está falando. Entendi. Aí, se você tiver à vontade para falar, né, qual que seria a condição do ego humano? O que você acha em relação a isso? Natural, né? Isso. Assim, eu acredito que dependendo da onde a gente vem, da criação também, né? Porque às vezes a gente olha muito, a gente acha que a pessoa ela tem um ego e julga. Acho que o julgamento também, a gente tem que tirar essa condição do ego, porque o ego é humano, todos têm. O ego significa eu. Ou seja, se você vê, né, uma criação por perto, um vizinho que vive falando mal com o filho, brigando o tempo todo, né, e se mostra autoritário diante da mãe também, eu acho que isso para uma criança que é bem novinha ainda e está aprendendo a cada dia com aquilo, ela pode se tornar natural de ser dela. Então, às vezes, a gente também julga as pessoas. Sim. Às vezes a gente está num trânsito, igual você está comentando sobre o trânsito também, mas às vezes, né, as pessoas ela tá ali atribulada e chateada, e você passa e você já quer julgar a pessoa, pô, cara, tudo errado e tal. E vice-versa também, às vezes é contigo também, eu acredito que isso acontece muito por causa da criação também. Né? O ego natural da gente, às vezes, é por conta dessas coisas, entendeu? A criação. Eu botei algumas respostas aqui. O Jason falou um monte de coisa, mas sua noiva é psicóloga, né? Assim fica fácil. Assim até eu. Pô, tirou onda. Até perguntei aqui, eu fui na colinha que eu falei, qual é a pergunta? Enquanto ele vai falando, eu vou pensando aqui. Mas eu botei algumas coisas aqui que são, que nem eu falei, né, são oriundas de estudos, né? E aqui eles dão algumas opções baseadas na ciência, né? Qual que é a condição natural do ego humano? Quais que são os viés, né? Como que a pessoa pode agir, né? Aí tem o narcisismo patológico, né? Aí que fala que caracteriza-se por uma pessoa que tem uma autoimagem grandiosa, tem uma necessidade constante de admiração e tem falta de empatia, né? Aí também tem o complexo de superioridade, que refere-se à crença exagerada na própria importância ou habilidade, levando à desvalorização dos outros e potencial isolamento social. Aí tem a vitimização crônica, que fala, pô, eu sou uma pessoa ruim, ninguém gosta de mim, a pessoa é sempre vítima. Então, é uma outra condição. Uma outra condição também é insegurança. Manifesta-se como uma falta persistente de confiança de si mesmo, levando à busca incessante por validação externa e potencial desenvolvimento de ansiedade. Aí tem o perfeccionismo obsessivo, que é a busca incessante pela perfeição
pode gerar altos níveis de estresse, insatisfação constante. Enfim, tem esses exemplos, né? E parando para pensar, foi até algo que me fez ver dessa forma, foi a leitura desse livro, né? Que eu até falei com o pessoal que a gente vai sortear. Pô, você que está na mesa inferior, não vai poder participar, mas sua esposa, se ela quiser, ela pode participar para vocês ganharem o livro. Participe. E eu lendo esse livro, ele começou a falar em relação de o que é o ego, né? Natural. Ele é comparado com um balão. O balão em alguns casos aqui, super inflado. Uma pessoa, caraca, eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, eu posso, eu vou fazer e pela força do meu próprio braço eu consigo. Enfim, tá super inflado. Uma pessoa que, como um balão, foi inflado. É um ego no estado natural. E outra opção é totalmente desinflado, que é uma pessoa que um dia esteve inflada. Porque uma pessoa que hoje está inflada porque ela é uma pessoa boa, porque ela, por exemplo, você é um músico que eu acredito que seja muito bom, na minha perspectiva. Já é um músico Tentando muito bom. ser. Vamos pensar, a pessoa fala, caraca, eu sou um músico muito bom. E ela se inflou por isso. Aí ela vai tocar numa orquestra e tem um cara que toca violão 10 vezes melhor que ela. Explodiu o ego dela. O ego dela é como se fosse balão, furou. Sim. O ego dela desinflou. Aí ela pode se tornar como aquela opção, que é, uma pessoa que, caraca, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa que não tem habilidade, mas na verdade não é isso. Ela poderia se alegrar com aquilo que ela tinha, mas como ela se alegrou por ter mais do que os outros, ela foi fadada a isso. É aí que eu acho que mora um problema, um perigo, né, na verdade. Porque, igual o Anderson comentou no começo, a pessoa tem que ter um ego de pensar assim, eu sou determinado, eu vou conseguir fazer. Mas só que ao mesmo tempo ela tem que saber que ela é dependente de Deus, né, da capacitação de Deus. Então eu acho que quando a pessoa tem um ego assim, eu sou um excelente músico, eu vou conseguir tocar e tal, e chega ali e ela vai ver alguém que toca mais do que ela, mas se ela sabe que é a capacitação de Deus, ela vai ficar satisfeita. Eu acho assim, que ela vai ficar satisfeita, porque Deus deu a capacitação para ela, para chegar naquele ponto ali, e pode dar muito mais. Entendeu? Então, nesse ponto, eu acho que a pessoa não vai se sentir desinflado, né? O ego desinflar. Porque ela sabe que ela é dependente de Deus. Entendeu? Sim. Agora, quando a pessoa não tem essa noção que ela é dependente de Deus, aí vai ficar ruim pro barco dela. Ela não faz as coisas pela alegria de fazê-las. Exatamente. Que nem, por exemplo, o jazz, eu acredito que ele toca pela alegria de tocar, pela alegria de estar servindo a Deus com isso. Então, se chegar alguém que toca 10 vezes melhor que ele, tudo bem, entendeu? Porque ele toca pela alegria de tocar, ele não toca porque ele é melhor do que os outros, né? Então É bom que dá para aprender coisas com quem toca melhor que ele. Exatamente, Mas acho cara. isso legal porque também, quando a gente vê líderes, né, vê pessoas que são líderes. Hoje eu tenho um projeto lá em Búzios que é com crianças de 7 a 17 anos. É 6 anos já que a gente vem trabalhando, né, com essas crianças. E quando tem essa mudança de governo, né, muda secretariado, muda as pessoas também, ou seja, os líderes mudam. Só que é sempre bom, eu sempre passo isso também para as crianças que a gente vem aprendendo. A gente aprende um com o outro, eu costumo falar isso para eles quando a gente está juntos. Mas eu sempre falo que um bom líder, ele tem que ter um líder também. Porque se a gente sempre está procurando alguém que é melhor do que a gente no que a gente faz, a gente vai viver muito melhor. Porque o nosso ego ele vai estar sempre mantido no que tem que manter. Entendeu? Sabendo que existe a soberania de Deus, que a gente depende de Deus, que é a dependência. Então, a gente que é líder, para você também que está ouvindo a gente, pessoal, saiba que você sempre tem que ter alguém melhor do que você. Porque tem. Essa é a realidade. Pô. Sempre eu tem, também né? toco um pouquinho de violão, de guitarra, né? E sempre tem alguém melhor que eu me inspiro. Isso é bom, se sentir bem, né? Vendo, poxa, o cara toca muito. Aquele ali, deixa eu falar dele. Posso falar dele ali? Que ele Pode, não me conhece, dá visão. não. Ô, Davi, pelo amor de Deus, pô. Ouve aí. Eu sou teu fã, cara. Tu nem me conhece, irmão. Você nem me conhece. Eu te sigo no Instagram lá. Mas eu sou teu fã, cara. Saiba disso, mano. E eu sei que tem alguém que é assim, cara, sério mesmo, sou teu fã. Depois eu vou te dar um abraço, valeu? E não deixa o ego crescer por causa disso, não. Boa. Depois a gente se fala. Vai continuando. Gente, só um pequeno adendo. Há alguns minutos atrás o Matheus mencionou o livro. Sim. A gente tem quase 20 pessoas aqui no momento assistindo. Para vocês concorrerem ao livro, fiquem até o final, tá, galera? Não saiam daqui, porque a pergunta será feita no final da nossa transmissão, beleza?
É isso aí. Vou estar lendo aqui os comentários, né? Laura Roth, a nossa irmã Laura, né? Mãe da... Esqueci o nome dela. Isso, mãe da Débora, vó do Roth, Luiz Miguel. É uma irmã muito querida pela gente, né? E assim que a gente começou o podcast, ela era uma pessoa que sempre estava nos acompanhando, né? Fico muito feliz da irmã estar aqui com a gente. Dona Laura, seja muito bem-vinda. Agatha Lopes. Será que é a Agatha que eu estou pensando? É a Agatha que eu estou pensando, Davi? Doação? Seja muito bem-vinda, boa noite. Tem um Malvadão GP. Malvadão GP. Deve ser algum dos que eu posso ter mandado aqui. GP, Gabriel. Aqui, ó. Fé, meu mano, GF. Na voz. GF, ele é daqui do Peroá. Ele é Giovanni Freitas, ele é cantor de funk. Amigo meu. Deus abençoe, meu amigo. Estou muito feliz de Feliz ter você também. aqui. Feliz de ter você aqui, nem esperar. Muito bom. Fique à vontade. Eu acho que ele está em Minas agora também. Ele é daqui do Peroá, mas mora em Minas. Pô, que legal. Temos então gente de outros Aí, ó, estados. lugares. Comenta aí, galera. Comenta aí de onde vocês estão falando. Giovanni, fico muito feliz, Giovanni, de você estar presente aqui com a gente. Fica à vontade, pode comentar, pode fazer pergunta. Se puder ficar até o final, tem a chance de ganhar o livro. Então fica à vontade em nosso meio. A irmã Vânia deu boa noite. Boa noite, irmã Vânia. Fique à vontade também em nosso meio. Se a irmã também quiser, como o Jesus falou, fique até o final. Que coisas boas vão aparecer aí. Anderson Fonseca, cara, muito feliz. Pastor Anderson comentou aqui. Pastorzão. Esse projeto, hoje ele existe porque Deus falou primeiro com o pastor Anderson. Hoje ele já está congregando na Pibacém, que é a primeira igreja batista central em Porto do Carro. Mas esse podcast nasceu no coração dele. O nome foi ele que deu. Cara, nome massa demais. Massa. E a gente está muito feliz, né, de ter a presença do senhor aqui, pastor. E eu louvo a Deus porque se a gente está aqui hoje, foi porque o senhor deu um passo de fé acerca de um projeto que não tinha nada para dar certo, né? Começou do nada. Ele trazendo as coisas dele, a mesa do Davi, computador dele. Enfim, começou assim do nada, eu fico muito feliz, né? Ter o comentário do pastor. Ele falou, boa noite, só gente boa na mesa. Um abraço pro meu xará. Devendo a visita, hein? Leila Araújo. Leila de Portugal, seja muito bem-vinda, Olha Leila. aí, ó. De Portugal. Do outro Agora, lado Leila, do mundo. Até de Portugal, muito bom. Agora estamos... Legal. É pastora. Internacional. Ó, Internacional. pastor, não legal. faz uma pergunta difícil pra gente, não. Eu acho que ela vai fazer, hein? Tô brincando, fica à vontade que se a gente de alguma forma não conseguir responder agora, depois a gente responde, manda alguma coisa no Instagram, um vídeo no Instagram respondendo, mas a gente vai estar estudando e se de alguma forma a gente não conseguir responder alguma pergunta, a gente pode fazer isso, né? A gente responde de outra forma. Pastor fez mais um comentário. Nós somos seres pessoais, individuais. Ego, depois da queda tivemos exatamente o nosso ego alterado, nossa individualidade inflada pelo pecado, porque longe de Deus achamos que somos suficientes. Em Deus estamos cheios do Espírito Santo. Pensa, cara. É bem isso, né? A gente falou um pouco sobre isso no começo, né? A partir do momento que o pecado entrou, a gente começou a viver pelo nosso próprio braço, né? Até que Cristo nos redimiu e a gente agora vive por aquilo que ele fez, né? Legal, pô, benção. Enéas de Lima. Anderson, sou seu fã. Aí não, faz sim. Mas Aí não o ego fez, vai criar, aí o ego vai... Aí, ó, viu? Já Viu? jogou Deixa essa. aqui pra- Deus abençoe É a pastor todos. também, tá? De Rio das Ostras. Rio Pô, das que Ostras. legal. legal. Que bom, Ficamos gente. muito felizes, Enéas, com a sua presença. Legal. Fique à vontade em nosso meio. Se quiser fazer alguma pergunta também, não muito difícil. Tô brincando. Fique à vontade. Faça a pergunta que o senhor quiser aí. Eu falei que ele é pastor, ele é meu pastor, tá? Pastor Enéas, é meu Pô, pastor. que legal. Tá bom? A gente fica muito feliz com a presença de vocês. Podem deixar um comentário de vocês aí. Eita. Alguma pergunta. E é isso. Pessoal, eu botei mais uma pergunta que linka um pouco com a primeira, né? E a pergunta seria: qual vocês acham que é a solução que o mundo tem dado para esse problema no ego? Então, eu falei problemas ali psicológicos que precisam de um tratamento. A gente entende que Deus ele pode tratar essas coisas também, mas também tem a medicina, ela está aí para isso, né? Então a pessoa pode procurar um acompanhamento ao psicólogo para mudar o narcisismo, a vitimização crônica, mas eu quero que a gente tente trazer uma resposta
não que a gente está descartando, né? Aquilo que é físico, aquilo que é, como eu posso dizer, em relação aos psicólogos. A gente não está querendo descartar, mas eu queria que fosse uma resposta assim, mais envolvendo o Senhor. O que a gente pode fazer diante de Deus? Ou melhor, né? Isso aqui é outra pergunta. Mas a pergunta seria, qual que é a solução que o mundo, né? Qual a solução que o mundo tem dado para esse problema evidente de ego, né? Eu falei sobre o psicólogo, mas o que vocês acham que o mundo tem falado? Pô, para você parar de ter esse problema, faça isso. O que vocês acham que o mundo tem dado, né, como solução? Fique à vontade de cada vez. Aí. Eu acho que se tratando de uma questão do mundo em si... Pode até falar um ponto negativo também, né? Porque o mundo ele pode trazer uma boa solução por meio dos psicólogos, mas também pode trazer uma solução ruim, né? Não, exatamente. Ele traz por meio dos psicólogos, né, essa questão da medicina e tudo, mas eu acho que assim, primeiro de tudo, independente de qualquer coisa, a pessoa tem que ter a consciência de que ela precisa se cuidar. Sim. Porque eu conheço casos de pessoas que têm uma condição assim, semelhante, e que se trata com psicólogo, mas que não tem a consciência do seu problema. E que não adianta nada. Entendeu? Então, assim, tem que ter uma consciência, né? Sim, com certeza. Eu acho que, assim, o mundo, se tratando de sociedade humana, o mundo é egoísta, né? Essa é a primeira constatação que a gente faz. Então, assim, é muito difícil para uma pessoa egoísta reconhecer que ela tem que descer do seu ego. Então, o mundo ele não apresenta muitas soluções para isso, na verdade. Porque, assim, você mencionou o narcisismo, né? Narcisismo é a completa ausência de qualquer coisa que não seja ego. A pessoa é só ego. Ela não tem mais nada, não tem mais empatia pelos outros, não tem mais altruísmo. Ela se torna digamos, o famoso espelho meu, né? Você olha e você só se vê. Você não vê o outro, você não se importa mais com o outro. E todas as coisas que você faz são única e exclusivamente para si mesmo. Como que uma pessoa dessa vai chegar e reconhecer que precisa mudar, né? Sim. Então, assim, ela não se importa muito com o que as pessoas vão falar para ela. E o outro lado da moeda, essa analogia do balão é muito boa, né? Porque a gente sente quando uma pessoa tem esse ego enorme do tamanho do mundo, né? Mas também o outro lado você comentou também, a vitimização. Quando a pessoa ela se considera a pior do mundo e tal, e começa a colocar a culpa disso também. Isso também é uma forma de ego, né? Sim. Porque a culpa nunca é dos meus atos, né? Eu nunca penso nas consequências dos meus atos. É só, o fulano fez isso, o fulano é melhor do que eu, etc. Então, assim, o mundo, ele tem tudo isso que a gente já comentou aqui, existe a ajuda psicológica, e a pessoa, claro, que chega nesse ponto significa que ela está indo pelo caminho certo, né, de se cuidar e buscar melhorar, mas o mundo é egoísta, então é difícil a gente chegar lá, ter uma né? solução que... Sim. Quer falar? Oi? Essa questão também que eu vejo é uma situação até mesmo que tem... A Bíblia fala em Tiago 4, se não me engano, versículo 17. Ela diz que a pessoa que pode fazer o bem e ela não faz, ela está cometendo um pecado, né? Então a gente vê muitos heróis na fé que poderia ter um ego, acho que é desinflado, né? Que é o inflado, até que... Mas assim, o que eu vejo aqui, que era um herói, mas era um herói inimigo, era, se eu não me engano, o rei da Síria, que era Naamã. Em 2 Reis fala, na 2 Reis, se não me engano, capítulo 3 ou 5 também. Ele fala, capítulo 5, ele ia falar que era um rei, que tinha um rei que tinha Naamã como um guerreiro, um soldado, né? Que Naamã, acho que era o cara ali daquela... E eles eram contra Israel, o povo de Deus. Só que a Bíblia fala ali, acho que no versículo 1 mesmo, que Deus meio que defendia a Síria por causa de Naamã. Ou seja... Às vezes a gente quer ter inimigo, mas não sabe o que a gente está se metendo, porque a pessoa é um narcisista, porque é isso. Mas a gente tem que entender também quem é aquela pessoa. Por quê?
a gente entende que nessa passagem, né, ele tinha lepra. Ele se olhava no espelho, mas o ego dele, de repente, não fazia com que ele procurasse alguém que poderia curar ele. Sim. Até que quando ele chega a Israel, né, eles estão matando as pessoas, eles estão acabando com famílias, eles pegam uma menina. E quando ele pega aquela menina, eu acho que não cito o nome dela, uma menina meio que jovem, né? Então, quando eles levam aquela menina, é o pior momento da vida dela. Ele está acabando com o sonho de uma menina, de uma jovem, ele está acabando com tudo, mas com tudo isso, né, acredito que Deus ele tem os seus projetos, tem os seus planos, né? Eu costumo falar que a gente tem planos, mas Deus ele tem projeto. Então, assim, a menina, com tudo que ela vê, poxa, tá cheia de lepra, bem feito, tem que morrer. Não, pelo contrário, ela fala assim, quem dera se ele soubesse que existe um rei lá em Israel que pode ajudar ele. Ou seja, mas o cara, por enquanto, ele é egoísta ainda. Aí ele vai falar com o rei, ele pede a permissão, eles não conhecem, né? Mas ele pede a permissão, o rei dá até presente, leva esse presente aqui, porque em Provérbios também diz, né, que os presentes eles abrangem o coração. Ou seja, ele leva os presentes, o rei fica com medo. Ele fala assim, não sei qual é esse presente aí não, irmão. Manda vazar que os caras estão pegando a gente aqui. Então, aí o rei, fofoca ruim, corre rápido. O rei, por alguma coisa, ele vai falar com Eliseu. Logo com Eliseu. E Eliseu fala assim, quem é esse cara aí? Então, manda chamar lá, manda ele vir até mim. Porque ainda tem que saber que existe profeta em Israel. Ou seja, o interessante disso tudo, para terminar essa fala, é que ele manda trazer, ele chega lá e fala a situação dele. E detalhe que Eliseu nem recebe ele, né? Manda que o servo serve, que o servo vai receber ele e fala assim, ó, o Eliseu, o profeta, já sabe a tua situação, ele falou para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, se não me engano. E ele reclama, o ego, isso, poxa, logo no Jordão, lá tem tantos lugares, poxa, na Síria tem praia, tipo, Azedinha, Búzios, bota aí, pô, praia de Jeribá, irmãos, várias ondas, maneiro, se eu der 2 mergulhão já tô bem, mas logo aqui no Rio, valão, pô, logo na vala, pelo amor de Deus, ego, não posso, eu sou o cara do momento, eu tô cheio de, não posso. Mas aí tem um indivíduo também, que a Bíblia acho que não cita o nome, mas fala assim, cara, se fosse alguma coisa difícil, irmão, poxa, vai lá, faz. Ou seja, o cara não era de Israel, o cara era um povo inimigo, mas eu acho que a gente tem que ter esse ponto de vista com as pessoas também. Ter esse senso, né? Eu acho que dá certo. Enfim, finalizando a história, para quem não conhece aí também, ele volta, ele faz com que, né, o ego dele vá embora, ele mergulha 7 vezes, e a palavra diz no finalzinho que ele fica branco como a neve, ou seja, o que Deus tem pra gente depois que a gente larga o ego, meu irmão, acho que é grandioso, a terra prometida e você vai sair branquinho, igual a neve. É isso, cara, forte que ele falou, né? E é bem interessante essa analogia, né? Porque Naamã era uma pessoa importante, né? É importante, tinha um status, né? Então, para ele ter essa atitude que é uma atitude que o Espírito Santo gera em nós, né? De, caraca, eu preciso buscar ajuda, eu preciso entender a sua necessidade, né? O Espírito Santo nos convence, né? Então, ele conseguiu entender essa necessidade de falar, caraca, eu preciso dessa cura. Ele vai lá e busca a cura, né? É um ótimo exemplo, né? No começo a gente estava até falando também, que você comentou, antes, né, no home office, você falou de Paulo também, que ele poderia ter um ego tanto quanto bem inflado, porque ele era um cara, né, de muito conhecimento, de muito estudo, tanto quanto também um ego muito vazio por tudo que ele já tinha feito também, né? Sim. E, cara, foi muito legal você ter falado isso, porque é muito forte. Essa parada que a gente estava falando, né, de Paulo, ele poderia ter ficado ou lá em cima ou lá embaixo, se ele tivesse atribuído as atitudes tanto boas como ruins dele à sua identidade. E é o que quando a gente aceita Cristo, a gente faz totalmente o contrário. A gente pega as atitudes daquele que é perfeito, o sacrifício dele, a gente atribui isso a nós. Isso é muito louco, né? Porque é o que a gente tem que fazer. A gente tem que pegar aquilo que a gente fez de errado, pegar aquilo que a gente fez de certo e não atribuir a nossa identidade. Caraca, alguém te fez um elogio porque você tocou, dá um sorriso, obrigado. Mas, cara, isso não faz parte da minha identidade. E isso é o que Deus tem pra gente, né? É a gente se esquecer de si mesmo, né? Eu acho que a solução pro problema da humanidade é o autoesquecimento. A partir do momento que eu viver a minha vida não pensando naquilo que é bom para mim somente, não pensando naquilo que é bom para o meu ego, para aquilo que eu quero, as pessoas que estão ao meu redor vão ser beneficiadas. Porque, por exemplo, eu estou aqui com o Anderson, estou aqui, pô, o que ele precisa? Como eu posso ajudar ele? Eu estou aqui com você, pô, o que o Jasmine precisa? Eu não estou preocupado comigo. E se a gente parar para pensar, cara,
vai ser um efeito cadeia. Você vai estar preocupado com o Anderson vai estar preocupado comigo, o Jason vai estar preocupado com você, eu vou estar preocupado com o Jason e a gente vai estar cuidando do outro. No livro de João, Jesus ele vai falar que pelo amor de nós, um com o outro, que o povo vai reconhecer que a gente é filho de Deus. Então é pelo nosso cuidado, pelo nosso zelo que a gente vê, por exemplo, na igreja primitiva, o povo vendia a casa, vendia tudo que tinha para dar, para dividir entre os irmãos ali. As pessoas olhavam e falavam, caraca, esse povo é diferente. Esse é o povo de Deus, esses são os filhos de Deus. Né? Então é muito louco, né? Pensar nisso, né? Porque a solução é essa, você esquecer de si mesmo. Cristo vai falar, né? Você até mencionou, né? Sim. O chamado dele pra gente qual que é? Pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Agora não é mais a sua vontade, é a minha. E a minha vontade é ame Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. E essa é a solução que o Evangelho propõe, né? Se É. o mundo propõe, por um lado, seja mais egoísta. Era até outra pergunta, eu acabei linkando. Pois é. Se o mundo propõe que você seja egoísta, porque assim, poxa, isso que você acabou de falar é maravilhoso. Eu me preocupo com o próximo, que se preocupa comigo. Isso é a comunhão, né? Mas como que uma pessoa tomada pelo ego no seu coração vai chegar a pensar assim, né? A gente não vai, simplesmente. Sozinho a gente não vai. As soluções do mundo são, por exemplo, para quem está desinflado, pô, pensa que você é bom. A solução do mundo são soluções vazias, cara. Fala, caraca, uma pessoa que está com problema de baixa autoestima. Pô, olha pra você como melhor do que os outros. Você é muito bonito, cara. Ou seja, Você é maravilhoso. tenha mais ego. Então, tipo, a pessoa fica naquele ciclo. Sim. Ela tá desinflada. Num local de, caraca, eu sou uma pessoa feia, eu sou uma pessoa ruim. Num local ruim. Aí o que o mundo propõe? Caraca, não, veja como você é boa. Veja as suas conquistas. Ela vai inflando. Chega alguém melhor que ela, furou, desinflou de novo. E esse é um ciclo. Nesse livro, vai falar que é um tribunal, o qual Paulo ele prefere se abster disso. Acho que já posso até falar sobre o texto, que vai ser o texto que a gente vai usar como base para esse sorteio, né? Então eu peço para que você que está aí nos acompanhando esteja aí atento, né? Eu vou estar lendo o texto e a primeira pessoa que falar onde está escrito vai falar o capítulo, o versículo, tudo certinho, falar onde está escrito o texto. O primeiro comentário que a gente vê aqui, eu vou estar, se você não tiver meu contato, né? Porque tem bastante gente de longe aí, né? Se você não tiver contato comigo assim, pessoalmente, eu vou comprar o livro e vou pedir para entregar na sua casa. Então, vou até botar aqui o meu número de telefone para você entrar em contato comigo no WhatsApp, que eu vou estar enviando o livro. Eu vou estar lendo o texto aqui e a primeira pessoa que comentar vai estar ganhando esse livro. Tá bom? Atenção, galera. Atenção, porque ele Atenção vai total. ler Eu agora. não vou falar, o livro não fala nada, vocês que têm que falar. Ele vai ler a referência bíblica, vocês têm que achar onde que está escrito, ok? A primeira pessoa que comentar que está escrito no livro tal, capítulo tal, versículo tal, vai ganhar o livro, ok? Então, muita atenção agora. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Valendo. Vai lá, pessoal. Enquanto isso, vamos continuar, sobre isso, sim. né? Cara, esse aqui é Paulo falando. Eu saí desse tribunal. Agora eu não preciso mais da aprovação daqueles que estão ao meu redor, como também das suas críticas não construtivas, né, suas ofensas. Então, aquilo que a pessoa fala de bom sobre Paulo, caraca, já não entra no coração dele como parte da identidade dele. Mas aquilo que falam de ruim também, a mesma coisa, não entra, não faz parte, ele já saiu desse tribunal. E eu acho que algo que eu gostaria que todos nós, e você que está nos assistindo, pudesse entender. Cristo, ele morreu atribuindo o bom feito dele, a crucificação, ele levou os pecados para que a gente fosse filho de Deus, para que a gente recebesse a imagem de filho. Então, quando Deus olha para a gente, ele fala, caraca, ele é justificado. Então, as coisas que outra pessoa fez foram atribuídas a nós.
E ele fez tudo isso para que eu e você saíssemos desse tribunal. Então, o que ele quer para a gente? Ele quer que você, Jasmine, você, Hudson, você, Anderson, que a gente saia desse tribunal. A gente não precisa viver debaixo da aprovação de ninguém. A gente não precisa viver debaixo da ofensa de ninguém. Então, pô, se alguém te ofendeu, glória a Deus, segue a sua vida. Isso não faz parte da sua identidade. E se alguém te parabenizou, a gente não vai ser educado. A gente fala, pô, obrigado, agradece. Mas também não faz parte da sua identidade. Né? Eu acho que se alguém, por algum motivo, vê esse podcast e vê só essa parte, a gente deseja, né? O desejo do nosso coração é que a gente saia desse tribunal, né? Cristo, ele pagou um preço muito alto para que a gente não ficasse se colocando, né? Dentro desse local que ele não quer que a gente fique, né? Paulo, ele se mostra como alguém que saiu. Pô, eu tenho como me justificar. Eu posso até me justificar, porque nada, a minha consciência me acusa. Mas eu não vou fazer isso, porque quem me julga é Deus. Então é isso. Eu acredito que Deus, ele nos chama para viver isso, né? Pessoal, vou estar vendo aqui, ó. Temos respostas aí. Flávio Negueiros. 1 Coríntios 4, versículo 3. 1 Coríntios. Marcos Santana. 1 Coríntios 4. Não, botou 44. Eu acho que ele quis dizer 4 e 5. Né? Capítulo 4, versículos 4 e 5. Qual foi a referência exata Aqui, aí ó. que você leu? 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 3, aqui, ó. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por algum tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo. Porque, versículo 4, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado. Então, seria Coríntios 4, 3 e 4. Versículo 3 e versículo 4, né? Ok, vamos... Vamos seguir aí, depois a gente comunica tudo certinho quem foi o vencedor. Tá. Bem, cara, sobre tudo isso que a gente fala, a gente já mergulhou em vários assuntos diferentes aqui agora, Sim. né? Sobre essa questão da igreja, né? Tem um comentário aqui que eu queria destacar, da Vaninha. A Vaninha comentou aqui sobre o ego no meio evangélico, né? Ela fez um comentário aqui muito pertinente. Ela disse que o ego no meio evangélico cresce por causa da mídia, esse crescimento do evangelho coach. Olha aí, ó, olha a polêmica aí. Bem, eu acho que assim, tem muitas coisas que a gente falou aqui que são muito importantes para a gente entender se a gente quiser realmente ter o nosso ego transformado, né? Como o título do livro diz. Sim. Mas eu acho que uma principal coisa, assim, se fosse para a gente resumir todas as informações que a gente já falou até agora nesse tempo de live que a gente tem, em uma frase seria: eu não sou o centro de Jesus. Vocês que estão vendo aí, vocês não são o centro de Jesus, ok? É uma coisa que a gente precisa colocar dentro da nossa cabeça. Por quê? Mas peraí. Vamos parar tudo, vamos raciocinar. Jesus morreu para quê, então? Né? Para que Jesus morreu? Para que ele veio? Para que ele virou homem? Vamos lá. João, capítulo 6, versículo... Deixa eu ver o versículo aqui, peraí que eu esqueci. 38. João 6, 38. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso? João 6, 38. Ok, João 6, 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, o centro de Jesus é a vontade de Deus. Por que eu estou falando isso? Se a gente colocar o nosso ego no meio, a gente pensa que tudo é para nós, tudo é por nós, tudo é o homem está no centro, o homem é o centro do evangelho, tudo que Jesus fez é por causa de mim e da minha vontade. Mas isso não é verdade. Então, muitas pessoas falam isso nas igrejas hoje, por isso que eu estou sendo tão enfático nisso, né? O centro do evangelho é a vontade de Deus. O centro do evangelho não é a minha vontade. Então, lembre-se disso, ok? Se for para condensar todas as informações,
você não é o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é a vontade de Deus Pai. É isso, bem interessante, né? Isso que você falou, porque a gente pensa, pô, mas Cristo ele morreu por você, né? Por mim. Aí a pessoa pode se colocar, caraca, eu sou importante. Mas ele não morreu por você porque você era importante. Ele morreu por você porque você tinha uma dívida tão imensa que um homem não conseguiria pagar o que Deus precisava que fosse pago pela ofensa que vocês fizeram. Porque até a mísera ofensa, o ato de, sei lá, de falar uma palavra ruim, de roubar uma bala, de fazer alguma coisa nesse nível, contra um Deus que é totalmente merecedor de tudo aquilo que é perfeito, o que é pequeno se torna imenso. Então, precisou que Cristo morresse. Então, por isso que ele morreu por você, porque você tinha uma dívida imensa, né? Porque precisava que o próprio Deus encarnado morresse no seu lugar, né? Então, as pessoas precisam entender isso para que as pessoas não comecem a colocar a gente como centro do evangelho, né? Como o Jason falou. Sim. Gente, essa questão do sorteio ficou Ficou ambíguo, né? fácil, porque não foi exatamente o que... A primeira pessoa que respondeu foi o Flávio, né? Mas respondeu errado. Ele respondeu 4:3, né? 1 Coríntios 4:3. E a segunda pessoa foi o Marcos. Vamos fazer o seguinte. Vamos botar outro texto. Vamos fazer um tiratema. Fala outro texto, então. Atenção, pessoal. Faremos outro, ok? Mas para os dois ou é para todos? Para todos. Para todo mundo. Todos. Todo mundo está concorrendo. Talvez a gente tenha sido não tão claro, né? A gente precisa de todos os versículos envolvidos na passagem. Mas dessa vez eu okay? vou escolher um versículo só. Versículo. Não vai estar mais dentro do contexto, né? Que a gente tinha preparado versículo contextualizado. Agora eu vou pegar um aleatório aqui, pessoal. Então, um versículo somente. Por favor, escrevam aí. Eu acho que se eles verem a dimensão da Bíblia, aí eles vão... Eu acho que você deu uma dica. Porque você falou Paulo. 1, 2, 3 vezes, porque Paulo, aqui Paulo tá falando, então, pessoal, pô, Paulo tem os livros de Paulo. Pois Agora eu vou dar dica. Dá uma dica. Então, olha só, galera, muita atenção. Tem que falar o livro, o capítulo e o versículo certinho, tá? Quem falar primeiro vai levar o livro. É um versículo só dessa vez. Muita atenção aí, todo mundo ligado e sejam rápidos. Aqui, ó. Portanto, esperem por mim, diz o Senhor. Esperem pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira. Porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Isso tudo foi um versículo só. Um versículo só. Então tá bom. Pegou pesado aí. Vamos lá, galera. Quem pessoal. não perde aí a referência, Levou não, hein? para um nível mais além da Você dificuldade, né? Eu esqueci. Meu Deus. Eu fechei o texto, pessoal. Peraí que eu vou achar de novo. Ou não. Vai falando alguma coisa aí, Jazz. Pessoal, respondam aí. Vocês ouviram o que ele falou. Respondam aí. Quem responder primeiro, a gente vai ver se tá batendo aqui. E aí vai dar tudo certo. Beleza, gente. Então, ótimo. A gente já viu aqui muitas coisas, né? Já falamos muitas coisas, mas queria abrir aqui a oportunidade pra gente, né, expandir o assunto, conversar. Hudson, Anderson, querem comentar alguma coisa aí específica sobre o que a gente tá falando? Ou alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Digam aí. Só para acrescentar aqui na minha apresentação, né, que eu estou com a minha esposa também, a Cris Laine Castro, e ela está aqui comigo hoje, é que me segue, né, graças a Deus está fechada comigo. Ela vem de uma família católica e eu me sinto muito honrado de falar isso aqui, porque é uma família maravilhosa, né, a família da Cris, e eu acho que ela me resgatou. Eu morava aqui no Peró, gente. Tu lembra de mim, não? Não, cara. Eu era da igreja aqui, em frente do lado do Tucano. Tá. Pastor Luiz, lembra? Tá. Ele foi embora, eu fiquei aqui ainda, morando um bom tempo aqui, porque eu cheguei a ser líder dos jovens remanescentes que tem aqui. Inclusive o Bismarck e o Matheus eram desse grupo. Então, assim, o que eu me sinto honrado, e por que eu estou falando isso? Porque quando meu pai foi embora, eu fiquei aqui. Eu fiquei morando aqui ainda sozinho. Então, assim, eu acho que
uma queda de moto, eu indo para Búzios visitar meu pai e minha mãe que estava lá, né? Ela fez eu voltar para lá, porque eu trabalhava muito aqui, eu trabalhava no Shopping do Peró, né? E eu trabalhava direto, de dia e de noite, para poder fazer um dinheiro e tal. Só que eu vivia miseravelmente mesmo. Eu dormi muitas vezes na casa do Matheus, não tenho vergonha de falar isso. Vivi com o Giovanni, que estava falando ali também. Só que eu saí do caminho do Senhor nessa época. Eu não sinto vergonha de falar porque essa queda de moto fez eu entender que eu era totalmente dependente de onde que eu vim, entendeu? Qual era a minha origem. Então, eu falei, vou trabalhar em Búzios, vou trabalhar mais aqui não. Minha mãe fica aqui, meu filho e tal. Aí foi nesse trabalho que eu conheci, né, a minha esposa hoje. E eu dou muito valor a isso. Todo mundo aqui é casado, gente? Não, né? Não. Então eu vou parar de falar um pouquinho de casado. Davi é casado. Tu é noivo também? Não, ainda não. Então, assim, gente, eu tô falando um pouquinho disso porque para exaltar essa menina, claro, toda exaltação, toda a glória de Deus, mas graças a Deus nada de ego, tá? Mas assim, uma pergunta que eu queria deixar também para todo mundo aqui, até que está assistindo a gente, é que quem consegue que brigar com a namorada ou com a esposa e não falar com ela no mesmo dia? Acho que não tem como. A gente pode brigar, a gente pode discutir, mas no final do dia a necessidade ela faz voltar a gente se falar. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o que a gente está conversando também, a questão do orgulho, que a gente não falou de orgulho, mas o ego ele traz o orgulho também. Então, assim, a questão da necessidade, da dor, daquele coração aperta, poxa, preciso falar com a minha namorada, preciso falar com a minha esposa. Né? A noite vai chegando, a gente vai. Isso aqui é por baixo para os casados, a noite vai chegando, a necessidade vai chegando. Para os casados que estão ouvindo a gente também, porque é solteiro, segura isso aí, não está nem entendendo o que eu estou falando aqui agora. Mas, assim, o que fez eu não falar com ela antes? Eu acho que foi o orgulho. Porque o orgulho não deixou que eu falasse, a gente brigou, não fala comigo não. Mas quando a necessidade, a dor chega, né, ela faz a gente voltar a se falar, a se abraçar, a tirar a dor do nosso coração. Então, acredito que a questão do ego dentro disso também, né, é que o que fez eu voltar para falar com ela foi o orgulho, que não deixou eu voltar a falar com ela. Mas quando eu voltei, quando eu falei, poxa, me desculpa, porque eu acho que o homem é mais frágil para isso, né? A mulher nunca vai pedir desculpa. E o casado entende bem isso. Acho que o Davi entende. Mas... Meu Deus do céu. Então, eu acho que a desculpa, você já ganhou tudo, já tá dando barco que, né? Eu acho que o ego, ele desceu por causa da sua desculpa. Então, não seja machão demais não, gente. Peça desculpa aí quando você brigar, tá bom demais. É mais ou menos isso. Eu não posso falar muito sobre essas questões de casado e tudo. Não tô casado hoje, mas se tiver alguém assistindo... Rapaz, olha os comentários aí, hein? Coraçãozinho vai começando aí. Brincadeira! Mas Pastor Anderson vai mandar lá, vigia vaso. Independente. Fala, o projeto nasceu no meu coração pro Matheus falar sem besteira. Deixa Deus agir, né? Mas assim, o que eu posso trazer aqui hoje é um pedido, né? Para que as pessoas se atentem a não deixar o ego a impedir o Espírito Santo de falar no seu coração. Independente de seja num relacionamento, né? Porque ele falou do relacionamento, né? Que às vezes rola esses embates assim, no relacionamento, aí fica aquela coisa complicada. E às vezes rola isso, o Espírito Santo fala no nosso coração e o nosso ego fica assim, não. Pô, não é isso não, tá de brincadeira, isso é coisa da minha cabeça, né? Eu acho que é bom a gente pensar nisso, né? Pensar nessa questão aí. Eu acho muito importante a gente considerar os ensinamentos de Jesus para a nossa vida. Claro, a gente é cristão, a gente tem que considerar os mandamentos de Jesus como, digamos, a regra máxima da nossa conduta de viver, né? E se a gente para pensar, o que Jesus fazia, né? No meio dos seus discípulos, ele era considerado por ele, sim, o rei, o Messias, filho de Deus enviado para salvar a humanidade de um pecado, de uma dívida que jamais conseguiríamos pagar sozinhos. Mas o que ele fazia, né? Ele lavava os pés dos discípulos.
Ele servia as pessoas. Quando eu levei uma mensagem, foi o exemplo que eu dei, né? Pois é. De Cristo, ele deixou esse exemplo pra gente, né? Aquele que era perfeito, aquele que podia acusar todo mundo ali diante daquele momento ali, que era o momento antes da crucificação. Não, pô, eu vou lavar os pés dele, vou mostrar o que eu quero que um líder faça. Sim. Porque, se você parar para pensar, uma pessoa que está numa liderança, porque eles que estavam ali com Jesus, eles logo depois se repartiram e foram cada um para um lado, meio que liderando algo, meio que com um propósito. E o líder, ele está muito sujeito a isso, né? Então, Jesus mostra, pô, vocês, todo o povo de Deus, eu quero que vocês façam isso, sirvam um ao outro. Sim. E vocês, líder, principalmente, cuidado com o ego, cuidado com esse sentimento de que você é superior, de que você está acima, de que você tem que ser autoritário. Não, você tem que servir, você tem que se ajoelhar, você tem que reclinar, lavar os pés. Isso. É bem louco Isso. isso. E assim, o ego nos diz, seja servido, porque você é melhor, porque você é maior, porque você pode, porque você tem dinheiro, porque você tem habilidade, porque você tem carisma, porque você tem tudo. Então, seja servido. Mas Jesus propõe o oposto, né? Jesus propõe o seguinte: o que quiser ser o maior, sirva e não seja servido. Então, a proposta do evangelho é uma proposta de ego invertido, quase, né? Você tem que pegar aquilo ali que você considera ser na sua concepção de ego, como nossa, meu ego tá infladão, e virar ao contrário, basicamente, né? O negue-se a si mesmo é a primeira condição, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeira coisa. Então, ego aí já foi embora, né? E ele ensinou a gente que a humildade é o caminho. Humildade é diferente de vitimismo, né? Que é o que a gente abriu aqui também o parêntese para falar. Humildade tem mais a ver com saber que tudo aquilo que eu tenho, na verdade, foi me dado, né? O fôlego de vida foi Deus que me deu. As condições de fazer isso foi Deus que me deu. Não foi eu que consegui sozinho. Não fui eu que fiz porque eu sou bom, porque eu sou bonito, porque eu tenho dinheiro. Não foi. Então, se trata de reconhecer isso, né? E de entender que, poxa, se o que é perfeito, o homem Deus, né, Jesus, ele me ensinou que eu devo tratar as pessoas assim, sendo que ele era o único que poderia simplesmente pisar em todo mundo porque ele não tem pecado. Isso tem que me constranger. Isso tem que chegar ao ponto na minha mente de eu falar, poxa, Jesus podia e ele disse para eu fazer assim. Então eu vou fazer assim. E a partir daí ele começa a transformar o nosso ego. Sim. Eu acho que a gente vai ter que refazer mais uma vez. O infinito Não, o sorteio. pessoal também não colocou. Não houveram respostas, Já, né? procura um texto simples. E a gente vai tentar mais uma vez, pessoal, fazer esse sorteio. E de último caso, eu mando lá no grupo do podcast um número de 1 até certo número, e quem falar o número, tipo, o que ganha, tá ligado? Alguma coisa assim. Vou estar dando uma lida nos comentários, né? Que passou alguns comentários e a gente acabou não lendo. O Marcos, ele mandou boa noite, né? Falou, acredito que essa questão de ego tem muito a ver com maturidade e humildade. Sim, totalmente. Certeza. Bom. Binho Portela, o ego do mundo é o dinheiro. E aqueles que têm muito, pisam naqueles que não têm nada. Estou sentindo também, Sim. né? As pessoas usam do dinheiro uma fortaleza, né? O dinheiro mexe com a cabeça das pessoas, né? Sim. Marcos, ele fez mais um comentário. E em se tratando de nós cristãos, à medida que nos tornamos mais parecidos com Cristo Jesus, conseguimos vender o nosso ego. Não sei se é ver, acho que ver. Talvez Vencer, né? Acho que vencer, possivelmente. Provavelmente. Total sentido também, né? A partir do momento que a gente tem a Cristo, a gente consegue vencer essa necessidade de aprovação, ou até mesmo essa necessidade de se preocupar, né? Necessidade de ser grandioso também. A irmã Vânia, o Jason fez menção, né? Leila falou, louvado seja Deus.
O Flávio falou o comentário lá, só que não era isso, Flávio. Marcos também. A Vani também não era isso, oh meu Deus do céu. A Leila Araújo, né? Desejo a todos a paz do Senhor Jesus Cristo, pois aqui já vai dar meia-noite por causa do fuso horário. Paz. Lá de tá em Portugal, Portugal, né? Ela né? tava Já. se despedindo. Já. né? Acho que 4 horas mais na 4 horas. frente, né? Aí o Henrique também fez um comentário. A pessoa com o ego alto acaba sendo uma pessoa egoísta, pois ela tenta se destacar o tempo todo, querendo ser sempre autoconfiante, tenta ser reconhecido incessantemente, sempre insinuado, sou o melhor. Essa parada que você falou, né? A necessidade de ser grande, né? Quando a gente não tem a Cristo, né? É o que o mundo fala pra gente ser, né? Porque, por exemplo, se eu não for uma pessoa com um bom perfil no mercado de trabalho, se eu não for o melhor, quem que vai me contratar? Então, o mundo está toda hora incentivando, vocês têm que ser o melhor. Então, a pessoa está fadada a isso, né? A ter essa necessidade dentro dela de ser grandiosa. Né? Isso aí que o Henrique falou é interessante, porque a gente vê até mesmo o rei Davi. Por sinal, eu sou muito fã do Davi por conta do Davi mesmo, porque onde eu vou, eu gosto muito de falar de Davi. E o interessante é que no início do livro de Samuel fala, basicamente isso aí que ele está falando, porque Davi ele era meio que desprezado dentro da sua casa, pelo seu pai, seus irmãos, né? Ele está cuidando das ovelhas no maior momento da sua vida, quer dizer, um homem, boca número 1 praticamente de Israel, que era Samuel, está indo na casa em Belém, uma casinha em Belém, ou seja, está preparado o banquete, mas Davi está cuidando das ovelhas. E o grande detalhe é que no versículo 17, se não me engano, ele vai falar que Davi, está escrito bem assim, é detalhado ainda. E eu achei incrível isso na Bíblia, porque a Bíblia era muito detalhada, né? Por que está escrito assim? E Davi foi ungido por Samuel no meio dos seus irmãos. Cara, o ego de Davi ali era para falar, agora eu sou o cara, meu irmão, esquece. Não coloca a mão em cima de mim, não, pô. Eu fui desprezado, mas a partir de hoje. Mas pelo contrário, pô, eu acho que Deus faz isso acontecer com a gente. Deus faz para testar o nosso ego muitas das vezes. Que é o quê? Por que está detalhado no meio dos seus irmãos? Tem alguma coisa aí. Sim. Ou seja, Davi vacilou lá na frente, vacilou muito feio com Deus. Mas a Bíblia fala que ele foi segundo o coração de Deus. E por que segundo o coração de Deus? Acho que é por causa dos princípios, irmão. Quando a gente cumpre, segue, leva os princípios na nossa vida, cara, pode passar o que for, você pode fazer a pior coisa, mas quando você tem um coração quebrantado, o coração quebrantado move o coração de Deus. Ou seja, Davi, ele cumpriu um princípio e foi, para mim, um dos mais importantes da vida dele, que foi o quê? Poxa, eu posso agora crescer o meu ego, cara, mas pelo contrário. Davi, você foi ungido, legal, arruma suas coisas, mas amanhã cedinho você tem que ir lá cuidar das minhas ovelhas, tá? Davi não virou rei, ele foi ungido com 16, 17 anos, de repente, mas ele foi assumir o reino com 30 anos de idade, 31, não sei. Mas assim, gente, a gente tem que entender, e para você que está ouvindo a gente também, a gente tem que entender que a gente recebe, a partir de hoje você é diácono, a partir de hoje também você está virando um pastor. Agora, irmão, não bota a mão em cima de mim não, porque, desculpa aí, não coloca aqui vassoura, não tô fora de vassoura, não fico mais na porta não. Não, gente, continua porque a hora vai chegar, a dupla honra vai chegar. Ou seja, só para finalizar também a situação de Davi, ele tinha habilidades, ele tocava harpa. Não é à toa que a Bíblia vai falar logo no versículo seguinte que Saul está tendo ali uma atormentação, está meio que demoniado, né, na palavra mais prática. E ele manda chamar alguém, chama alguém que toca bem um instrumento, uma harpa, né? E eu falo de novo, a Bíblia não menciona o nome, mas tem uma pessoa que vai falar assim, eu sei de um. Ele fala bem, tem uma boa aparência, ele era ruivo, né? Tem uma boa aparência, ele tem habilidades, toca bem e tem a presença de Deus, ou seja, já é ungido. O currículo de Davi estava top. Ou seja, o que faz ele chegar no palácio foi as suas habilidades. Era corajoso, era humilde, seguia princípios. Pô, estou ungido, mas eu vou seguir o que meu pai está me mandando fazer. Ou seja, eu vou obedecer meu pai. E o que levou ele para o palácio foi o que? A habilidade. Então a gente não tem que ficar com esse ego de não, mano, não sei tocar muito bem, não. Eu sei tocar guitarra e bateria, mas o baterista não foi. Poxa, mas já tô na guitarra, só que tem um guitarrista ali. Só que se alguém vê eu tocando bateria e falar lá, esquece isso, mano. Você toca bateria, deixa a guitarra para quem sabe e toca a tua bateria. Eu acho que você pode tocar, você deve tocar, porque você sabe. E as suas habilidades vai fazer você chegar no palácio muito mais rápido, porque é Deus que tá com você, irmão. Então, eu acho que isso é muito bom. Esse ego positivo na nossa vida. É legal ele ter pontuado isso, porque a pessoa não pode chegar à mediocridade, né? Sim. Deus, ele tá ali para te impulsionar para viver
aquilo que o olho nenhum ouviu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma pensou, é o que ele preparou pra gente. Então, ele tem coisas grandiosas pra gente. E isso que você falou também faz muito sentido com aquilo que a gente falou antes, né? Deus, ele faz isso, ele não linka aquilo que a gente faz, ele não liga aquilo que a gente faz à nossa identidade. Tanto que Davi ele foi lá e adulterou, fez com que Urias fosse morto. Sim. Mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o que estava sobre ele, ainda que tenha acontecido depois, porque o sacrifício de Cristo ele é atemporal, ele está acima do tempo, sim, já era o sacrifício de Cristo sobre ele. Então, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque aquilo que Cristo fez estava sobre ele. O bem que Cristo fez, as coisas boas que Cristo fez, a crucificação que Cristo passou, está sobre Davi. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. É por isso que tem nomes que tem de Davi até hoje. É por isso que eu sigo o mentor, ele fala, quando vai para Israel, a maioria dos hospitais, os maiores é The King David, é o rei Davi, tudo, assim, nem tudo, mas a maioria das coisas é Davi. Por quê? Porque ele foi segundo o homem coração de Deus, por mais suas falhas. Né? E só um detalhe aqui, se a tia Leila estiver ainda aí, tá, lá de Portugal, acho que fica mais rápido para Israel, tá? Que eu sou muito louco para Israel, para quem te querer uma oportunidade que também tá. Libera aí uma vaga aí no seu apartamento, para a rapaziada aqui, para a gente ir em Portugal e Israel também. É verdade. O pastor fez um comentário, né? Há uma anedota que diz que o burrinho que carregava Jesus pelas ruas de Jerusalém achou que as palmas eram para ele. Precisamos ter cuidado para que o ego inflado não nos faça achar como burrinho. Né? Caraca. Legal. Muito bom. Essa analogia. Muito bom. Muito legal. Senão a gente pensa que a gente é alguém, né? A gente, em vez de ter o mesmo pensamento que João Batista, né? Não, só prepara o caminho. Estou aqui só para fazer o aterramento aqui para Cristo passar por cima. Eu não sou nada. Eu não sou nem digno de desatar as sandálias dele. Verdade. Pois É bem forte, a gente tem que ter esse sentimento, né? Sim. Não sou digno nem de desatar as sandálias. Achadinhos da Jô Oficial. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos que estão assistindo. Amém. Fico muito feliz, né, pela Jô estar aí presente conosco, uma cara nova também, né? Assim Amém. como o Henrique, a Leila também. Fico muito feliz com a presença de todos. A Clenilo também, membro da nossa igreja. Muito bem e lindo ver vocês tão jovens ainda conversando sobre relacionamentos. Parabéns. Obrigado pelo tão jovens. Obrigado, eu sou o que mais agradece aqui. Eu tô de boa. Bem, temos um versículo aqui já. Posso ler? Muita atenção, pessoal. Vocês podem pesquisar no Google, vocês estão em casa, fiquem à vontade, pesquisem. E vocês têm que falar capítulo. É um versículo só. É um versículo. E o versículo. Então, o nome do livro, livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Somente isso, irmãos. Tá bom? E eu vou mandar o meu número, se você for algum convidado do Anderson, for alguém que entrou assim, que a gente não conheça você, pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp e mandar o seu endereço que eu vou estar enviando para casa de vocês, tá bom? Só voltando um pouquinho, se alguém entrou na live agora e não está entendendo exatamente o que está acontecendo, a gente vai sortear, não é bem sortear, né? A gente vai fazer uma pergunta e tem um prêmio. O prêmio é esse livro aqui, ó, Ego Transformado. Como é que funciona? Eu vou ler um versículo aqui, mas eu não vou falar a referência, não vou falar nem livro, nem capítulo, nem versículo. Eu só vou ler. Vocês que estão ouvindo têm que me dizer qual é o livro, qual é o capítulo e qual é o versículo. É um versículo somente, ok? A pessoa que digitar certo primeiro ganhou o livro. Então, muita atenção aí. Temos 14 pessoas nesse momento. Muita atenção aí, vocês 14 que quiserem ganhar o livro. Prestem atenção. O versículo não é difícil, hein, gente? Vamos lá. Vou começar, hein? Vou ler 2 vezes só para ficar justo, ok? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Vou ler de novo, hein? Mais uma. Para quem achou que eu li rápido demais, vou ler de novo. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Quem falar onde está escrito isso aí primeiro, ganhou o livro. Tá fácil, hein? Olha lá, pessoal. Tá bem fácil, eu tô quase falando Tá aqui. fácil, tá fácil. Então é isso. Pessoal, vocês têm mais uma consideração final? O Jason já meio que abriu isso, né? Acho que todo mundo já fez É, a sua gente consideração. Então, eita! Aí, ó. Alguém... Ih, ó, 2 pessoas, mas a primeira foi Agatha Lopes. Agatha. Isaías 53, versículo 4. Parabéns, Agatha, você acabou de ganhar o livro Ego Transformado. Olha, livro excelente. Eu cheguei até a fazer menção de algumas coisas sobre esse livro. E para mim ele foi um divisor de águas, né? Foi um instrumento de Deus para que eu pudesse entender, né? Que para a gente ter esse ego transformado, a gente precisa viver o autoesquecimento, né? A gente precisa se esquecer de nós mesmos e lembrar que, pô, a gente está aqui por um motivo. A nossa cidadania é dos céus, né? A gente está aqui para viver por Cristo, viver em favor dele, fazendo aquilo que ele nos ordena. Vou mandar o número aqui. Tá aparecendo o Hudson, mas o meu nome é Matheus. Eu estou usando o celular do Hudson aqui para poder deixar meu WhatsApp aí. Tá tudo certinho. 22-99703-4701. Só me chamar, Agatha, que eu vou estar comprando o livro e enviando no seu endereço. Tá bom? Então é isso, pessoal. Alguém quer falar mais alguma coisa? Mandar um abraço para a família? Eu queria só falar de novo o que a gente falou no começo. Gente, amanhã Isso. vai começar uma programação aqui na igreja que chama-se Jesus Água da Vida. Nesse final de semana inteiro, sexta, sábado e domingo, a gente vai estar envolvido num monte de programação aqui no bairro do Peró. Amanhã já vai começar. E assim, para quem não conhece ainda, entra lá no Instagram da igreja, olha lá as edições passadas, olhem tudo que envolve o JAV, o Jesus Água da Vida, e se envolvam com esse projeto, mesmo de longe. Poxa, como que eu posso me envolver com isso de longe? Orem por nós, nos ajudem se Deus tocar no coração de vocês, porque esse projeto certamente não nasceu da nossa mente. Foi Deus que colocou essa estratégia no coração do pastor, no coração dos membros da igreja, para que a gente consiga alcançar pessoas vindo para cá. Para quem não conhece Peró, Peró é um bairro de temporada, basicamente, né? Muitos turistas vêm para cá, o carnaval é daqui uma semana, e uma semana antes a gente faz o Jesus Água da Vida, que é um projeto evangelístico. Então, orem por nós, orem pelas pessoas que virão para cá, para que elas sejam alcançadas por essa palavra transformadora na vida delas e que muitos egos, assim como o de Naamã, sejam quebrados ao longo desse final de semana. Amém. Muito feliz, né, de estar aqui, muito feliz de a gente estar fazendo esse podcast sobre esse tema que é um tema que tem queimado muito no meu coração, né? Um tema que Deus tem ministrado muito na minha vida e eu acredito também que Ele quer que eu ministre a outras pessoas, que a gente converse sobre isso. E até que ele me deu outra palavra, eu acredito que eu tenho que viver falando sobre isso, falar, pô, todo mundo tem que ver o ego transformado, é isso. Então eu acredito que é o que ele tem para mim nesse tempo, né? E eu fico muito feliz de a gente estar podendo fazer esse podcast. Fico feliz pelo Bibi, que convidou o Anderson, fez essa ponte, né? A gente fica muito feliz de estar te recebendo aqui. Um abraço lá para a sua igreja, lá em Peniel, lá em Búzios. Eu fico muito feliz com a sua presença, a presença da sua esposa. E em outra oportunidade também já fica o convite, tá bom? De estar aqui presente. Vou já falar com o Bibi, que ele que está intermediando o contato, né, com o pessoal que está aqui na mesa, né? E quero agradecer o Davi, que está aqui na transmissão, tá nos ajudando aqui no podcast. Louvo a Deus pela vida dele. Fico muito feliz também, porque muitas pessoas nos ajudaram para que essa mesa fosse comprada. Eu até anotei o nome, só que está no meu celular. Meu celular também é a câmera do podcast. Então, anotei o nome de algumas pessoas, até pessoas que não estão no convívio cristão e ajudaram, né? Teve o Rafael lá do meu antigo trabalho, teve algumas pessoas que doaram, né? Irmão Rubens, muitas pessoas que nos ajudaram. Eu agradeço a todos vocês que de alguma forma ajudaram, ou com a cantina ou com o Pix que eu solicitei lá no grupo, quem poderia ajudar. Fico muito feliz que os irmãos tenham investido nesse projeto, que eu creio que é um projeto do coração do Senhor, né? Que veio pro coração do pastor Nantes e agora Deus me permitiu estar à frente. Então fico muito feliz de a gente estar podendo dar continuidade com esse projeto. Já quero soltar uma bomba, que no próximo mês a gente vai ter um podcast estilo talk show.
Olha aí, hein? Novidade, hein? Novidade. Cara, não tem uma boa referência de talk show. Você tem alguma? Cara, tem muitos talk shows, né? Mas de lá... Eu costumo ver até alguns vídeos mais de lá de fora, tipo Jimmy Kimmel. É um cara que é muito famoso, entrevista pessoas famosas aí, atores, etc e tal. Sim. Então vai ser um podcast diferenciado, né? A gente vai fazer lá no templo da nossa igreja e todos vocês, seja de qualquer região, se for possível, vocês estão convidados a estar presentes na nossa igreja. E a gente vai montar um esquema tipo ali no púlpito com algumas poltronas e a gente vai estar dando abertura para as pessoas falarem uma pergunta pessoalmente também pela transmissão, né? A gente vai estar transmitindo esse talk show. E Jô Soares. Jô Soares. É verdade. Gentili também, só que eu não queria usar essa referência, entendeu? Mas é no estilo. É só uma referência, tá, irmão? É o formato do programa, tá, gente? Exatamente. Vai ser um momento ali que uma pessoa vai meio que estar sendo o convidado principal. E aí várias pessoas vão fazer perguntas para esse convidado, etc. Então, é muito importante que tenham pessoas lá fisicamente para poder para ficar mais interativo, mais legal. Dinâmica né? maneira, né? E a gente vai falar sobre o Jave, né? Que vai ter passado já esse projeto evangelístico que o Jason fez menção. E a gente vai estar falando como é que foi, os testemunhos, o que aconteceu de experiência de pessoas que atuaram, pessoas que cantaram, pessoas que oraram. Então a gente vai juntar algumas pessoas ali sentadas com a gente lá para a gente poder conversar e dar esses testemunhos, né? Para que as pessoas possam não somente conhecer o que é o projeto, mais ou menos, mas conhecer também o que ele gera, o que ele produz, né? Porque se a gente faz alguma coisa no Senhor e não produz fruto, a gente tem alguma coisa errada, entendeu? Então, a ideia mesmo é mostrar os frutos, né? Então, peço que, como o Jason falou, estejam orando por nós. É uma responsabilidade muito grande, né? Estar ali pregando o Evangelho, então que Deus possa nos capacitar, né? Nos direcionar em tudo aquilo que a gente for falar, pensar, tudo que for acontecer em relação ao projeto. Fazer alguma menção também de alguns projetos que acontecem na nossa igreja, né? Na terça-feira já vai voltar o PGM? Ou encontro ainda? Porque o nosso líder está aqui. Na próxima terça-feira, né, a gente vai ter um encontro na casa de alguém. Tem o meu WhatsApp aí, né? Já deixei, se vocês quiserem entrar em contato, eu posso fazer essa ponte aí para falando onde é que vai ser o encontro, né? O encontro é um momento que a gente tem ali de orar, de estar junto. É um momento assim abençoador, né? Para a gente estar reunido como igreja ali. É como se fosse uma célula, né? A gente tem um momento ali junto lá para cultuar ao Senhor. Na quarta-feira tem o nosso culto de oração. Então venha com a gente aqui no nosso templo, né? Na Rua Paraíba, número 65. É um momento que a gente tem para orar, né? Para você colocar as suas petições, as suas necessidades diante de Deus, né? E para a gente orar junto como igreja, né? Para que Deus esteja agindo em nosso favor. Na quinta-feira, essa quinta que vai vir agora não vai ter podcast, mas a próxima vai ter. E acredito que já é o dia 5, né? Já é o talk show, ou não? Vai ser fevereiro, algum dia de fevereiro. Vai ser algum dia de fevereiro o talk show. Fevereiro? Desculpa, março. nossa, voltei no tempo, Algum gente. dia de março. Mas sem ser essa semana agora, a próxima já vai ter o podcast ou o talk show, a gente vai ver isso aí ainda. Mas o talk show vai acontecer, se Deus permitir. Na sexta-feira, eu acho que não tem nada, os ensaios de Java estão acontecendo na quinta, né? Na sexta normalmente não tem nada. Se você quiser marcar alguma coisa, um cinema na sua casa, alguma coisa assim, na sexta é dia de ir pra casa dos irmãos, né? Fazer alguma coisa. No sábado tem os Embaixadores do Rei, né? Começa às 9 horas e termina meio-dia. Crianças de 8 a 17 anos, se não estiver enganado. E também tem um basquete do pessoal. Mas já aviso, vá com capacete, vá preparado, porque da última vez que eu fui, eu tomei uma cabeçada. O negócio é mais pra frente, né? É mais pra então, frente. já tô botando as claras pra vocês. Quem quiser Não sei participar se do você podcast. tá querendo convencer alguém aí ou não ir, na verdade. Não, mas eu quero avisar, porque a pessoa vai chegar e falar, pô, você me chamou com o basquete e eu quebrei o dedo. Importante avisar. Pode acontecer. Brincadeira, tem esse basquete no sábado, que é uma forma da gente estar junto, né? Os meninos, eles se reúnem ali para estar tendo um momento de comunhão, tendo a oportunidade de estar junto, né? Além das quatro paredes, né? É um momento que a gente tem. Domingo, de manhã às 9 horas, tem a nossa EBD. Vem para a nossa EBD para a gente estudar, para a gente crescer espiritualmente, né? Tem sido bênção, né? O Jason é um dos nossos professores principais ali. Tem sido momentos abençoadores, né? A EBD, ela é a nossa escola, né? Onde a gente
pega muita base, né? Não é por completo porque a gente tem o nosso devocional com o Senhor, né? É necessário que a gente esteja assim com Deus, né? Ter o nosso devocional. Mas a gente aprende muita coisa que às vezes no devocional a gente não pensa em buscar. A gente de certa forma completo ali, né? Porque é a multiforme graça de Deus, né? Você recebe um pouquinho da parte de Deus, o Hudson um pouquinho, o Anderson um pouquinho, eu um pouquinho, a gente se complementa, né? Então a EBD é um lugar de crescimento. E 10h15 tem o nosso culto da manhã. Só lembrando que especificamente nesse próximo domingo não vai ter EBD por causa do Jave, né? Isso, vale lembrar, né? Vale lembrar que esse final de semana vai ser um final de semana atípico, né? Por conta do Jave, então não vai ter EBD, mas no próximo... Mas haverá programação, né? A gente vai estar vai aqui ter um devocional, domingo vai e ter depois alguns- vai lá pra Praça do Cajueiro no domingo. Isso. Desculpa, já vi. É o quê? Já Jesus, Água da Vida. É um projeto evangelístico, né? Como o Jéssica falou, que a gente tem já faz um tempo, né? Aí tem dança, tem o pessoal andando com a placa, posso orar por você. Poxa, legal. Pega os Pra panfletos. mim. Tá convidado também, por Show sinal, de bola. você também. Fica à Maneiro. vontade. E domingo à noite, né? Tem o nosso culto noturno, começa às 7h30. Vai ter o culto noturno esse domingo. É um culto diferenciado, se você quiser participar, vai ter, acredito eu, algumas danças, algumas coisas diferentes. Então, fique à vontade para estar conosco. E eu acho que é isso, né? Segunda-feira tem um grupo de ukulele. Grupo Quem de quiser ukulele. fazer parte, apareçam aí, 6 horas. Ele é o nosso professor. 6 horas da tarde, tá, gente? 18 horas. Isso. E também tem o nosso culto de intercessão às 7h30. O culto de intercessão é só você fazer contato comigo ou com a nossa igreja, que a gente vai estar direcionando em qual casa que vai ser, né? E se você quiser que seja na sua casa, o culto de intercessão tá para isso, né? A gente vai buscando ir na casa de pessoas que ainda não conhecem a Deus, que querem que tenha um momento de oração em suas casas. E é isso. Tem algum comentário que eu precise ler aí? Pra... Hudson, perdi a senha aqui. Jesus. Que isso? Aí, ó. Essa é a senha. Jesus é a senha. Tem não. Pega essa chave. Não tem. Não tem Não mais tem, não? comentários. Então tá ok, pessoal. Fico muito feliz de todos vocês que estiveram aí presentes. E que na próxima quinta-feira, sem ser essa a outra, espero que vocês estejam presentes aqui conosco, né? Fiquem com Deus e até a próxima.